Agora falta pouquíssimo para a gente terminar a parte básica da análise combinatória. Falta pouco, tá? Vamos entender agora como é que funciona a combinação simples e a gente pode dizer que já encerrou essa primeira parte. Depois o que vem é aprofundamento, tá? É aquela questãozinha extra que tu vai acertar lá na tua prova. Como é que funciona esse nosso último tópico e talvez o mais importante, o que é mais cobrado em provas, no Enem, em vestibulares normais, em concurso também isso aqui cai muito. Como é que funciona a tal da combinação? Isso aqui você já ouviu falar, eu tenho certeza disso. Olha só, o que é uma combinação? Uma combinação, ela calcula o número de subgrupos com P elementos que podem ser formados a partir de um grupo de N elementos, onde a ordem de escolha de P não importará em subconjuntos diferentes. Tá? Isso aqui é o que tem lá, é a definição que tem lá no livro do nosso Morgado. Análise combinatória de probabilidade. O que é que isso aqui está dizendo? Olha, se tu pegar lá, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Vamos fazer assim, vamos botar aqui vamos procurar aqui a definição de arranjo. Está aqui a definição de arranjo. Olha só, vou copiar ela e vou levar lá para lá. A gente vai ler, a gente vai nas aulas passadas e a gente vai comparar. Cadê? Vamos fazer assim. Cadê combinação aqui? Aqui e aqui. Pronto, essa daí é a definição que a gente tem de combinação simples. Eu vou puxar isso aqui um pouco mais para barro. Vamos trazer aqui a definição de arranjo que a gente trouxe lá de riba. E vamos lá, vamos comparar aqui as duas coisas. Olha só, bicho. Calcula o número de subconjuntos de subgrupos com P elementos. Calcula o número de subgrupos com P elementos, que podem ser formados a partir de um grupo de N elementos, que podem ser formados a partir de um grupo de N elementos, onde a ordem de escolha de P não importará em subconjuntos diferentes, onde a ordem de escolhas de P elementos importa em subconjuntos diferentes. Então, qual que é a única diferençazinha aí que acaba matando aí muito aluno? É o seguinte, mata mesmo, tá? Tem aluno aqui que morde o coração quando vê isso. É esse não importará, tá? A ordem na combinação, ela não importa, tá? A ordem da combinação, a ordem da escolha que tu faz dos elementos não importa em conjuntos diferentes. Tu não vai gerar novos conjuntos quando tu faz as tuas escolhas. Já no arranjo, cada escolha que tu faz e quando tu mistura os elementos daquela escolha, tu forma novos conjuntos sim, tá? É o exemplo do pódio. Pensa assim, ó, tem 20 corredores. A, B e C é a mesma coisa de B, C, A? É óbvio que não, né? Tu vai formar um pódio diferente. A, B, C é diferente de B, C, A. Quando tu quer formar senhas, uma senha de 3 dígitos, com os números de 1 a 9, 1, 2 e 3 vai abrir lá uma determinada conta de banco. 1, 2 e 3, a senha 1, 2, 3. Mas se eu digitar 3, 2, 1, abre? Não abre, pô, a ordem é diferente. Né? Então, nesse caso, são subconjuntos diferentes, nesse caso a ordem importa, tá? Por isso que a gente usa arranjo, tá? E a gente viu como é que era a fórmula era essa daqui, ó, de arranjo. Beleza? Eu tô aí na frente, tô aqui na frente. A fórmulazinha de arranjo era essa aqui, ó. Fórmulazinha de arranjo. Tá? E a fórmula dali, ó, de combinação. Opa, lá a combinação, como é que vai funcionar? Como é que funciona a combinação, bicho? Na combinação, a ordem não importa, tá? A ordem não importa, a ordem de escolha não importa em subconjuntos diferentes. Mas, Danilo, como é que é isso? Vamos pensar aqui o seguinte, vamos raciocinar aqui, pô. Vamos tentar fazer no máximo vamos tentar fazer aqui as coisas raciocinando, né? Vamos tentar não gerar fórmulas, mas lá no final a gente vai gerar uma fórmulazinha aqui para combinação, tá? Olha só, vamos imaginar aqui vamos imaginar aqui 5 pessoas, tá? Igual a gente fez lá com arranjo, beleza? Vamos imaginar aqui, ó, Pedro, Eduardo, Noel, Timóteo e Aderbal. 5 pessoas, tá aí, Pedro, tá aqui, cadê? Aí. Pedro, Eduardo, Noel, Timóteo e Aderbal. Quantas filas eu poderia formar? Vocês lembram que a gente fez em aulas passadas com 3 pessoas? Quantas filas com 3 pessoas? Eu fazia assim, né? Era 5
vezes 4 vezes 3, né? Tem que pensar em alguém para ser a primeira pessoa, alguém para ser a segunda e alguém para ser a terceira pessoa dessa fila. Quando tu fazia essa conta, dava 60 filas, tá? 60 filas. Ou seja, se tu pensar na fila N, T, A, é uma possibilidade dentro dessas 60. NTA é uma possibilidade entre as 60, tá? Mas a fila T, A, N com as mesmas pessoas já é mais uma outra possibilidade dessas 60, tá? Mas a fila, quem mais? Mas a fila NAT é uma terceira possibilidade ó, dentro dessas 60, então tá faltando eu descobrir só 57, porque 3 eu já descobri. Mas olha só, essas 3 que eu descobri foram com as mesmas pessoas, né? Então nesse caso aqui, a ordem que eu organizei elas, ó, importou em conjuntos, subgrupos diferentes. Aqui ó, a primeira fila, segunda fila, terceira fila. Tá? Então aqui eu montei filas diferentes com essas pessoas. Já na combinação, a ordem não vai importar. Na combinação vai ser assim, ó, vamos pensar o seguinte, ó, vou montar grupos com essas pessoas. Vamos pensar assim, ó, tem 5 pessoas aí, ó, tem aqui, ó, Pedro, Edu, Noel, Timóteo e Aderbal. Eu quero montar grupos para apresentar um trabalho com 3 pessoas. Tá? Eu quero saber qual o total de grupos que eu posso montar, né? Vou escolher 3 aí para compor aí os meus grupos. Olha só, se por acaso eu escolho aqui, ó, Pedro, Eduardo e Noel, eu formei um grupo, não foi? Formei um grupo. Isso aqui você consegue enxergar de boa. Pedro, Eduardo e Noel é um grupo. Pedro, Noel e Eduardo é um outro grupo? Não é um outro grupo, é o mesmo grupo, tá? Nesse caso aqui eu mudei a ordem de 2 elementos aí, né? Mas aqui acaba sendo o mesmo grupo, então aqui eu não vou contabilizar de novo, né? Pensar aqui outro, Noel, Eduardo e Pedro. É um outro grupo? Não é, né? Não é. Por quê? Porque eu já contabilizei aqui, ó, Pedro, Eduardo e Noel é a mesma coisa de Noel, Eduardo e Pedro. Tá? Quem mais? Ó, Noel, Pedro e Eduardo. É a mesma coisa, então não vou contabilizar isso aqui de novo. Né? Quem mais? O Eduardo, Noel e Pedro. Também já existe, ó, tá aqui, ó, Eduardo, Noel e Pedro. Quem mais? Ó? Eduardo, Pedro e Noel. Já foi contado, né? Eduardo, Pedro e Noel já foi contado. Então, ó, eu não vou contabilizar isso daí esse monte de vezes. Tá? É como se eu pegasse ali 3 pessoas, permutasse elas, né, entre elas, e 3 permutando, 3 elementos permutando eles, vai acabar dando 6, né, porque é 3 fatorial, só que aí eu vou ter que fazer uma correção lá na minha continha. E aí a gente aprendeu o que é feito. Ó. Então vamos fazer aqui com um exemplo, com menos pessoas, tá? Para não fazer os mesmos 60 que a gente fez ali em aulas passadas. Como é que vai ficar aqui ó, o esquema? Tu vai pensar assim, ó. Imagina tem lá, ó, A, Ana, Bia, Carlos, Ana, Bia, Carla e Dani. Olha só, eu quero escolher 2 pessoas para compor filas. Então, quais seriam as filas que a gente teria aí? Ana, Bia, Carla e Dani. A gente ia ter a fila AB, AC, AD, né? AB, AC, AD, BC, BC, BD e a fila CD. São filas que eu estou montando, tá? Então, ao todo aí eu consegui montar 6 filas até agora. Mas, ó, vocês conseguem perceber, vocês concordam que em cada fila eu consigo inverter a posição deles aí? E aí, sim ou não? Sim, né? Por exemplo, a fila AB, eu vou ter a fila BA, não é? A fila AC é a fila CA. A fila AD é a fila DA. A fila BC é a fila CB. A fila BD é a fila DB e a fila CD é a fila DC. Tá? Então, ao todo, eu formei aí, ó, se tu contar, a gente formou 12 filas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filas diferentes. Fiz aqui na raça, né? Fiz aqui pelo método da exaustão, na força bruta. Só que eu poderia ter pensado assim, pô, bicho, eu tenho que pensar em alguém para ser a primeira e alguém para ser a segunda pessoa da fila, né?
Para ser a primeira pessoa da fila, eu tenho 4 opções. Qualquer uma das 4, se eu escolher a pessoa C, sobram 3 para serem a segunda pessoa da fila. Imagina que foi a pessoa A. Então, CA vai estar aí no meio, tá aqui, ó, CA. 4 vezes 3 são 12 opções e CA é uma das opções que eu tenho ali. Mas eu poderia ter também escolhido a C. E a C está aqui, ó. É uma outra opção diferente das que eu tenho ali. Beleza? Então, isso daí que a gente fez é o tal do arranjo. Isso daí é o arranjo, tá? E como é que funciona a combinação? Como é que funciona a combinação? Olha só, aqui eram filas, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eram filas. Beleza? Aí agora, ó, como é que vai funcionar a combinação? Na combinação, a gente vai formar ó, grupos, tá? Vamos pensar agora em grupos. Escolhendo duas pessoas, tá? Vamos escolher aqui duplas, tá? Vou formar aqui duplas, tá? Tem aí, ó, Ana, Bia, Carla e Dani. Eu quero formar duplas a partir dessas 4 pessoas. Então eu quero escolher 2 pessoas a partir dessas 4 pessoas. Quantas são as duplas possíveis que eu posso formar? Pensa o seguinte, ó, se eu formar a fila Ana, a dupla Ana e Bia, é a mesma coisa da dupla Bia e Ana? É a mesma coisa, não estão aí em quadradinhos diferentes, ó, são aqui uma dupla só, tá? Eu vou contabilizar isso daqui, ó, como sendo uma dupla só. Então, uma contagem ali eu desconsidero, tá? Não preciso contabilizar todo mundo aí 2 vezes. Aqui, ó, é uma única dupla também. Aqui também é uma única dupla. Aqui também é uma única dupla. Aqui também é uma única dupla. E aqui também é uma única dupla. Então, ao todo, a gente teve quantas duplas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tive aí, ó, então, 6 duplas. Beleza? Ao todo, então, eu tive 6 duplas. Se eu tivesse de contabilizar 3 pessoas, tu ia escolher trios. Se eu tivesse de escolher trios, né? Como é que ia ficar? Olha só, pensa assim, ó, ABC. Escolheu aí ABC. Mas aí tu pensa assim, não, ABC é um pouco fura, vai dar um pouco de atrito, vai dar um pouco de diferença, então eu vou escolher B, C, A. Mas é a mesma coisa, né? É o mesmo trio. Se tu escolher A, C, B, é o mesmo trio, tá? Então, tu vai contar esse mesmo trio 6 vezes, tu vai contar esse mesmo trio 3 fatorial maneiras diferentes, tá? Só que só vai precisar de uma contagem, tá? Então, como é que tu faz para consertar isso daí? Tu vai ter que dividir por 6 fatorial, né? Foi o que a gente fez lá em aulas passadas, ó. Pensa assim, ó. Aqui dá 6 duplas, beleza? Aqui dá 6 duplas. Tu vai pensar aqui o seguinte: tá, eu tenho então que escolher alguém para ser a primeira pessoa e alguém para ser a segunda pessoa. Para ser a primeira pessoa, eu tenho quantas opções? Eu tenho 4. E para ser a segunda, eu tenho 3. Eu já sei que o 4 fatorial não responde. O que é que eu posso fazer? Eu posso transformar isso daqui em um 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá, mas isso daí não é 4 vezes 3, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que compensar isso daí dividindo por 2 vezes 1, porque agora tu pode simplificar e fique somente o 4 vezes 3, tá? Que daria o 12, mas isso daí é o arranjo, né? Só que aí, ó, cada uma das duplas, aqui, ó, eu contabilizei 2 vezes, tá? Então, eu vou dividir por 2 fatorial, 2 vezes 1. Tá? Vou dividir novamente. Se eu tivesse que escolher 3 pessoas, tu ia dividir por 3 fatorial, né? Tu ia dividir ali por 6, tá? Porque tu ia ter 6 variações. Então, aqui, a partir de agora, ó, vocês conseguem perceber o que é que acontece, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. 2 vezes 1 é 2 fatorial. E 2 vezes 1, 2 fatorial. Se tu responder isso aqui, vai dar 6, tá? Vocês vão perceber que vai dar 6. Olha, 4 a gente vai abrir até o 2, então eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, simplifica esse com esse, aqui dá 12, por 2 dá 6. Resposta final, então aí é 6, tá? Se tu tivesse assim, ó, vamos fazer agora um outro exemplo,
para a gente conseguir generalizar, quase que não sai, generalizar isso daqui. Vou pegar aqui a palavra, vou pegar aqui a pessoas, tá? Imagina que tem ali, ó, um N igual a 10 pessoas. Tu quer formar grupos com, tu quer escolher ali pessoas, tu quer escolher ali, ó, 6 pessoas. Pô, bicho, tu tem 10 pessoas, tu tem lá, ó, A, B, C e D, e E, F, G, H, I e J. 10 pessoas. Eu quero escolher 6 entre essas 10. Então imagina tu escolheu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tu escolheu aí, ó, A, B, C, E, G, H. Mas é a mesma coisa de B, C, G, H, E, A. Mas é a mesma coisa de C, A, B, H, G, E. É a mesma coisa, né? Então essa mesma coisa tu consegue variar ela de quantas maneiras? Tu consegue variar ela de 6 fatorial maneiras, tá? E aí só vai te servir uma delas, não é? Então, ó, como é que vai ficar? Ó? Pô, bicho, tu tem aí o teu n igual a 10 e tu quer escolher 6. Tu vai pensar assim, ó, se fosse um arranjo, tu ia fazer 6 tracinhos, tu ia fazer o seguinte, ia fazer 1, 2, deixa eu fazer assim, tu ia pegar o 10 e ia voltar 6 vezes, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Tá, bagunçado isso daqui. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Beleza? Isso daí vai te entregar um arranjo. Isso daí não é um 10 fatorial, né? Como é que eu completaria o fatorial? Ficaria assim, ó. Falta aqui são 4, 3, 2 e 1. Agora em cima eu tenho um 10 fatorial. Eu vou dividir então por quem? 4, 3, 2 e 1, para poder ficar na continha correta. Tá? Só que é o seguinte, ó. Eu consigo variar essas minhas escolhas aqui, ó, de 6 fatorial maneiras, que é a mesma coisa de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só. Daqui a gente consegue tirar uma fórmula geral, não é? Ó, que seria assim, ó. Isso daqui, que é a mesma coisa de 10 fatorial, é a mesma coisa, ó, do meu n, tá? Do 6 até 1, ó, que apareceu aqui, é a mesma coisa do meu P. Isso daqui é o 6 fatorial, né? É o total de escolhas que eu estou fazendo. E esse 4 fatorial que aparece aqui é a mesma coisa de quem? Ó? De n, que é o 10, menos o P. Consequentemente, ó, o que eu tenho aí, ó, deixa eu apagar isso aqui, que a gente não precisa disso. Cadê aqui assim, ó? Transcrevendo isso daqui, ó, para uma formulinha, eu posso dizer o seguinte, ó, uma combinação 10 escolhe 6, ou pode ser representado assim, ó, 10 escolhe 6, acaba sendo igual a quem? Ó? 10 fatorial, que é o que eu tenho ali em cima, dividido pelo que eu tenho aqui embaixo, ó, que é 6 fatorial, multiplicado com 4 fatorial. E pronto. Se tu responder essa contazinha aí, a gente já aprendeu em aulas passadas como é que isso daí é feito, a gente chega numa solução para uma combinação 10 escolhe 6, onde a ordem não importa, tá? Ó, e se tu desenvolver isso daqui, tu vai perceber que vai sobrar somente isso daqui, ó, de amarelo, tá? Vai sobrar só isso daí, beleza? Não, vai sobrar isso daqui, né? Dividido, na verdade, por isso daqui, tá? Vai sobrar isso daí sobre isso. Beleza? Então é assim que funciona a combinação. Olha só, esse 10 é o N, esse 6 é o P, e esse 4 aqui, ó, é o N menos P. Tá? Então a gente consegue agora encontrar uma fórmula geral, né, para as combinações, que seria a seguinte, ó, seria aqui da seguinte maneira. Uma combinação, vou fazer aqui bonitinho, combinação N escolhe P, ou ainda pode vir representada assim, ó, na sua forma binomial, a gente chama assim, é igual a quem? Ó? Em cima é o n fatorial. Embaixo eu tenho aqui ó, um p fatorial multiplicado com n menos p fatorial. Tá? Então temos aí as duas fórmulas. Está aqui a de arranjo e aqui a de combinação. Beleza?
Então, essa daqui é a fórmula, tá? Vou mostrar aqui a vocês dois bizuzinhos, tá? Para a gente finalizar essa primeira parte, essa parte teórica, que seriam os seguintes, olha só. A combinação, vou pegar aqui assim, ó, vou pegar aqui a combinação 5 escolhe 3, né? A gente já sabe que é assim, ó, 5 escolhe 3, ou isso daqui, né? 5 escolhe 3. Tu vai ter assim, ó, 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui tu responde e vai dar 2 fatorial. Esse 5, ó, tu abre até o 3. Teremos então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para poder simplificar com esse 3 fatorial aqui. E 2 fatorial é 2. Aí, ó, tu simplifica 3 com 3. 5 vezes 4 dá 20, por 2 deu 10. Beleza? Beleza. Tem como eu pular toda essa etapa igual a gente fez lá no arranjo? Faz só o esquema tracinho lá, tipo um arranjo 10 escolhe 4. Tu faz assim, 10, 9, 8, 7. Respondeu essa continha, tu chega no resultado. Isso daqui dá 5.040, né? É isso mesmo, 5.040. Como é que eu faço? Então, um esqueminha melhor para combinação. A mesma coisa, ó, só que é bem parecido, tá? Quase a mesma coisa, na verdade. Olha só, combinação 5, 3. Tu vai pegar o 5, vai voltar 3 vezes, então vai ser 5 vezes 4 vezes 3. E embaixo tu vai ter assim, ó, 3, 2 e 1. Faz o seguinte, ó, pega esse cara, volta esse tanto de vezes, e embaixo, então, ó, que eu fiz, ó, 5, 4, 3, botei o 5 3 vezes, e embaixo tu vai ter esse cara aqui fatorial, né? Total de escolhas fatorial, 3, 2, 1. Beleza? Então agora, ó, ficou tranquilo, né? 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Aqui tu simplifica, aqui também. Aqui tu divide, dá 2, 5 vezes 2, deu 10. Então chegamos, ó, no mesmo 10 dali. Olha só como foi menos trabalhoso. Se fosse uma combinação, ó, combinação 8 escolhe 4. Tu ia ter assim, ó, 8, 7, 6, 5 sobre 4, 3, 2 e 1. Pega o 8, volta 4 vezes, embaixo tu tem aqui um 4 fatorial. Tá? Se tu jogar na fórmula esses valores, ó, se tu desenvolver, tu vai chegar lá no final das contas, é alguma coisa muito parecida com isso. Ó. As 6 é a mesma coisa de 3 vezes 2. 8 por 4 dá 2. 5. 7 vezes. Aqui tu vai ter 70, né? 5 vezes 2 dá 10, vezes 7, 70. Combinação 8 escolhe 4, 70. Bem tranquilo, né? Fazer mais aqui algum exemplo. Uma combinação 10 escolhe 2. Tu vai ter então 10 voltar duas vezes, 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. Tá? Aqui, ó, esse aqui é interessante que aqui sempre tem a mesma quantidade de números, tá? Sempre, sempre, sempre nesse bizuzinho. Beleza? O que mais? Então aqui é para a gente aprender aqui uma maneira de facilitar o uso ou não da fórmula, tá? Aí, ó, uma outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte, ó. Num problema de análise combinatória, o que é que a gente vai fazer primeiro? Quando a gente pegar uma questão, a gente vai sempre, opa, volta, cadê? A gente sempre vai se perguntar, a gente vai ler a situação que a questão vai estar trazendo para a gente e a gente vai perguntar uma coisa para o problema que está lá sendo entregue para a gente, que é o seguinte, ó, a ordem de escolha importa, deixa eu colocar aqui assim, ó, a ordem de escolha importa? A ordem daquilo que tu escolhe importa ou não importa? A resposta sempre vai ser sim ou não. Se a resposta for sim, então vou fazer aqui um fluxograma, né? Ó. Opa, cadê? Deixa eu voltar aqui. Se a resposta for sim, e se a resposta for não, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos pensar que assim, ó. Tu leu o problema lá, tu pensou assim, poxa, eu tenho que escolher lá alguma coisa entre alguma coisa. A ordem que eu escolho importa? Se a resposta for sim,
A resposta é sim. Sim é a mesma coisa de quem? É a mesma coisa de aham. Né? Tem gente que pergunta lá um negócio. E aí, deu certo? A pessoa faz aham. Então, se a resposta for aham, tu vai usar quem? Ó? Tu vai usar um arranjo, tá? Se a resposta for aham, tu vai usar aqui ó, um arranjo. Tá meio torto aqui o negócio, mas aqui é só pra gente melhorar o bizu da gente. Se a resposta aqui ó, for não, a ordem importa? Não. Tu vai usar o quê? Combinação. É um bizuzinho aqui que é muito besta, mas ajuda muito na hora de diferenciar o que é que tu vai usar, tá? Se é combinação ou se é arranjo. Tu pergunta lá para questão, a ordem importa, só pode ser duas as respostas, não ou sim, tá? Se não, combinação, não, rima com combinação. Se sim, aham, mesma coisa de aham. Olha como parece com arranjo, aí tu usa arranjo. Esquema da combinação, por exemplo, fazer aqui exemplo, combinação 6 escolhe 4. Tu vai ter assim, ó. 6, 5, 4 e 3 sobre 4, 3, 2 e 1. E aí tu simplifica. Um arranjo 6 escolhe 4. É só 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Tá? E aí vão dar resultados diferentes. Olha só no primeiro. Na combinação, 4 vai embora com 4. 3 vai embora com 3. 6 eu consigo dividir por 2, que dá 3. Então sobrou para mim 5 vezes 3, que deu 15. Então a combinação 6, 4 dá 15. Já um arranjo 6, 4, eu tenho aqui ó, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Olha como deu mais, não foi aqui o arranjo. Então é assim que funciona, tá? Um arranjo 6, 4, 360. Uma combinação 6, 4 deu 15, deu só 15, tá? Então é assim que funciona, tá? Não tem muito mistério não. E aí nas próximas aulas vamos aí responder alguns exemplos.